Amém? Isso, você deve ter notado que no vídeo eu estou com menos cabelo. Eu gosto de falar porque aí todo mundo ri de uma vez só e acaba a graça, certo? Mas eu tive o privilégio de ter um encontro. Eu coloquei o título do ano de 2016 lá na igreja como o ano do crescimento. E aí, em tantas áreas da vida, no que Deus me deu a oportunidade de crescer e de ver as pessoas crescendo, eu encontrei uma das melhores profissionais no país, nessa área, em Goiânia. E ela me disse: pastor, eu vou ofertar um procedimento para o senhor, que vai agradar mais sua esposa do que o senhor. Eu falei: então tá bom, filho, é o ano do crescimento, que cresça todas as coisas. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mas, gente, presta atenção. Eu vou ter 3 momentos, na verdade, com vocês, 2 momentos ainda com o Congresso de Jovens, e amanhã pela manhã eu também vou estar falando aqui à igreja. A palavra de Deus, ela sempre deu muita ênfase ao poder da juventude, à influência dos jovens, o que eles podem fazer, o que fizeram. Nós temos na Bíblia diversos jovens ou exemplos de pessoas jovens fazendo a diferença. Nós temos um jovem fazendo diferença no Egito e na história de sua vida. Seu nome é? Isso. Temos um jovem fazendo história na Babilônia, certo? Quem era esse jovem? Vivemos e vemos um jovem fazer diferença no final de uma ministração de Jesus, onde ele era o único que tinha pães e peixes. Vemos uma menina fazer a diferença na Síria, na casa de Naamã. Vemos muitos jovens fazendo a diferença. Só que todos esses, ou toda essa turma, já não está mais conosco, já morreram. Eles não fazem mais nada, porque o tempo deles já passou. Agora chegou a minha vez. Agora chegou a sua vez. Ok? E ela também vai passar como a deles passaram. Vai chegar uma hora que o vigor vai embora. Vai chegar uma hora que você já não vai ter mais forças. E que a terra, certo, vai levar seu corpo. E a grande pergunta é: o que você fez quando teve a oportunidade de fazer a diferença? É isso que nós vamos ver hoje. Mas é a segunda vez que eu venho aqui e ministrar para jovens. Quem estava aqui quando eu preguei da outra vez? Levanta a mão. Isso. Eu preguei sobre o quê? Bom, você estava aqui. Eu preguei sobre o quê? Você não lembra? Então preciso melhorar. Porque se eu falei e você não lembra, eu não falei. Aliás, eu nem tive aqui. Porque se eu tive aqui, falei, você não lembra o que eu falei. Eu vim aqui e não falei nada. Eu não sei se você se lembra um pouquinho. Ninguém lembra nada? Levanta a mão alguém que lembra. Um pouquinho.
Ah, bem. Ainda bem. Nem tudo está perdido. Abra sua Bíblia. Gênesis 30. Gênesis 30, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: E ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Tirou-me Deus a minha afronta. Chamou-lhe José, dizendo: Acrescente-me o Senhor outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede a fim de que eu vá ao lugar e para a minha terra. Olhe para mim aqui, o pastor já orou, e eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero conversar sobre o José das mudanças. Você veio a esse mundo para mudar o ambiente onde você está. Na vida você decide se você é termômetro ou se você é termostato. Qual é a diferença de um termômetro para um termostato? O termômetro é um objeto que mede a temperatura ambiente. E o termostato determina a temperatura que o ambiente fica. Na vida você define isso. Ou você toma a forma do ambiente, ou o ambiente toma a forma que você traz consigo. Ok? Tem gente que vai para a faculdade e aí a faculdade molda você. Lá ninguém fala de Deus, você também não fala de Deus. Na aula de filosofia diz que Deus não existe, você fica quietinho. Por quê? Porque você não está afim de se envolver. Certo? A grande verdade é essa. O camaleão ficou azul ou fica azul? Vermelho, eu estou vermelho. Ele toma, esses dias, eu tomo café quando estou em casa, numa lanchonete, pertinho da minha casa, um local muito requintado, fino, lá em Xerém. Ele serve assim um cafezinho num copinho de geleia, e um pão na chapa, que a chapa não limpa direito. Então quando põe o pão fica aquela silhueta, parecendo um mapa. E eu cheguei, tinha um grupo de amigos conversando. E quando eu passei, eu vi que eles estavam falando de mulher. Menino, fulano é gostosinha, peguei fulano, ciclano. Aquelas conversas boba de homem. Eu passei e escutei, porque a gente se converte, mas não fica surdo. A gente continua escutando, né? Então, eu passei, escutei. Falei, eu vou mudar esse troço, quer ver? Fui lá, pedi o café, pedi o pão, peguei a bandinha do pão, o café, voltei, entrei no meio deles, eram uns 5 mais ou menos, e falei assim, estão falando de quê? Um deles olhou para mim e falou assim, deixa para lá, pastor, como é que está a igreja? Porque se eu cheguei e Deus chegou comigo, o ambiente onde eu cheguei vai mudar, querido. Porque eu sou um agente de mudanças. É assim que funciona. Ok? Eu vim a esse mundo para transformar o mundo através do evangelho que Deus me confiou. Então, se você veio, se você nasceu? Nasceu. Pelo menos parece. Penso, logo existe. Olha só, você nasceu para mudar. Pastor, lá na minha casa só eu que sou crente. Por que será? Ah, porque Deus quer que você sofra.
Isso. Por isso que é só você lá. Não, é porque lá Deus está a fim de usar você para mudar o ambiente. Pastor, no meio dos meus amigos, o pessoal não acredita em Deus. Por quê? Porque Deus quer usar você para colocar fé no coração dos seus amigos. Você veio a esse mundo para trazer isso, transformar. É assim que funciona. Eu gosto da história do José, porque na época de José, uma mulher só sonhava com duas coisas nessa vida: ser mãe. Não, casar e ser mãe. Era só isso que a mulher podia, mais nada. Ela ouvia desde pequenininha: você vai casar com um homem bom, e você vai ter filho, muito filho, muito filho, muito filho. Mulher não podia ser mais nada. Não estudava, não podia ser modelo, não podia ser presidente. Não podia nada naquela época, não podia nada. Certo? Naquela época as restrições eram grandes. Uma mulher só sonhava em casar e ter isso. E uma mulher cresceu sonhando com isso. Seu nome, Raquel, uma mulher bonita. Pastor, por que o senhor sabe que ela é bonita? Porque o cara vai trabalhar 14 anos para casar com ela. E ninguém trabalha 14 anos para casar com mulher ruim, não. A Raquel devia ser maneirona, não é verdade? E ela casa com Jacó, depois de alguns probleminhas, mas ela casou. E agora chegou a hora, casou com um homem que amava, que a valorizou, que trabalhou por ela. Eu imagino ela passando na rua, as outras mulheres tudo com inveja. Olha lá, aquela lá, ó. O marido dela trabalhou 14 anos. Ele trabalhou quantos por você? Ele trabalhou nada não. Aliás, não trabalhou e nem trabalha. Porque tem mulher casando com um cara que não gosta de trabalhar, não é? Você não está casando com um discípulo de Jesus, é do Batman. O homem morcego. Isso aí, mas deixa quieto, que isso aí é outra hora, quando eu vier falar de família. E desse super-herói maluco. Olha só. E vamos lá, vamos no Jacó. E o Jacó pega Raquel. E nada de Raquel da filha. Pegou Raquel. E nada de Raquel da filha. E pior, a irmã dela, um filho atrás do outro, a Lia. E pior que não ter filho é ver os outros ter. Isso machuca mais, porque se você não tem, ninguém tem, não dói. É ou não é? Mas se o outro tem e você não tem, dá uma raiva, não dá? Ou será que é só em mim? E a irmã dela, pensa numa mulher para ter filho, a tal da Lia, ou Leia, sei lá. Ela tinha um olho para arquibancada e outro para geral, é ou não é verdade? Era meio bagunçadinha essa. Mas olha para mim. E nada. E naquela época, se uma mulher não tivesse filho, fosse estéril, a sociedade olhava para ela de forma preconceituosa. Uma mulher seca, estéril, não pode gerar filho. E coitadinha da Raquelzinha, o pessoal olhava para ela assim. Até que um dia ela não aguentou, falou com o marido dela: me dá filho, senão eu morro. O Jacó falou: isso eu estou tentando um tempão, não é verdade? Filho, eu sei fazer. O problema não sou eu, é você. E nesse momento, para tirar a vergonha de sua mãe, para mudar a história, porque quem muda a história de verdade andando com Deus, primeiro honra a sua casa. Raquel, contrariando as expectativas, fica grávida. De quem? De quem? E de quem? Do Zé. Está lá na barriga dela. Eu gosto disso, porque ele já chega no mundo, antes de nascer, tirando sua mãe da dor, da vergonha. O cara já chega no mundo mudando a história da mãe dele. Já lá dentro, eu imagino Raquel andando na rua agora.
Tem bem um bebê aqui dentro aqui. E se eu não abrir o olho, vou até servir de exemplo. Deixa eu murchar a barriga aqui. Mas pensa a Raquel falando, aqui ó, gravidei. Não sou mais seca. É, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu pai casou 8 vezes, me deram para 5 famílias diferentes. Tentaram abusar de mim sexualmente. Eu já sofri tanto nessa vida que não era para eu estar aqui com o microfone. Era para eu estar aqui com a metralhadora. Matando vocês. Porque a vida é difícil. É ou não é? É ou não é? É, a vida é dura para quem é mole. Mas pastor, por que aconteceu isso com o senhor? Eu não sei. E nem estou afim mais de saber mais não, até porque já acabou. Mudou tudo. Deus transformou o mal em bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só. Deus te trouxe a esse mundo para mudar a vida das pessoas, para mudar o ambiente. E o José já trouxe honra para a sua mãe. Mudou a vida da sua mãe. Agora a sua mãe não é mais chamada de uma mulher seca, estéril. Bom, já mudou a vida da mãe. Vamos ver o que vai acontecer com o pai. Quando Raquel deu a luz a José, disse Jacó a Labão: deixe-me voltar à terra, aos meus parentes. Note que Jacó tem 10 filhos e uma filha. Aquela patotinha, sabe aquela turminha? Rubem, Simeão, Levi, Zacá, Zebulun, Gad, Azer, Naftali, aquela turma toda. Diná. Olha só. E ele agora nasce José. Até o presente momento, eu nunca vi Jacó querendo voltar para a terra de seus pais. Mas o texto diz: quando Raquel deu a luz a José, disse Jacó a Labão: eu preciso voltar. O nascimento de José traz um desconforto. O desconforto é a base para uma mudança. O desconforto tem por objetivo dar uma mensagem a você: é hora de mudar. O problema é que muitas pessoas lidam com o desconforto durante tanto tempo e acabam se adaptando a ele e se tornando confortáveis diante da situação. Jacó disse: eu vou voltar. Por quê? Provavelmente ele não queria que seu filho José crescesse ouvindo dizer que ele era um traidor, que ele havia traído seu irmão. Jacó não queria isso. E eu entendo perfeitamente isso, porque provavelmente é isso que vai fazer a diferença lá na frente, quando José vai perdoar seus irmãos. Porque tem muita gente que não tem sentimentos que os pais gostariam que os filhos tivessem, porque os filhos não receberam de herança. Seus pais esperam de vocês muitos sentimentos que eles não te deram por herança, e por isso você não tem como retribuir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se seus pais não te deram por herança, a palavra de Deus te dá. Como eu disse, meu pai casou 8 vezes. Minha mãe, eu vim conversando com o pastor, é de uma cidade, quantos quilômetros daqui? Puxinanã. Minha mãe é de Puxinanã, uma cidade próxima a Campina Grande. Uns 150 quilômetros daqui, 250 quilômetros daqui. Foi para o Rio de Janeiro. Mas preste atenção, hoje o tempo passou. Eu posso ajudar a cuidar de minha mãe, eu posso ajudar a cuidar de meu pai. E o que eu não recebi deles de herança, eu posso dar a eles. Porque a Bíblia diz assim, no Salmo 27:10, ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Para você mudar a história, pastor, é isso mesmo que o senhor está falando. Não recebi nada da minha família, por isso que eu sou assim.
revoltado, sem perspectiva, sem futuro. É de dar dó. Quer chupetinha? Quer chupetinha? Para de palhaçada. Eu, hein? Seu pai falhou, mas Deus não falha. Sua mãe falou, mas Deus não falha. A Bíblia diz que, sua mãe nem sabia quando ficou grávida. Você sabia disso? A mulher não sabe quando fica grávida. Quando ela vai descobrir, já está grávida, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Se você já viu aí Discovery, tem mulher que vai para o hospital passando mal e ganha neném. Estou com a dor aqui, uma cólica. Aí o médico vai lá e fala assim, tem uma criança aí para nascer. Mas, como assim? Estava 9 meses dentro dela e ela não sabia. Depois diz que mulher é inteligente. Estou brincando, viu? Algumas me fulminaram agora com os olhos. É só para descontrair. Olha só. O salmista diz, tu me teceste no ventre da minha... Eu gosto do Zé. O pai dele muda com a chegada dele. Ele já mudou a vida de sua mãe, sim ou não? E está mudando a vida do seu pai, sim ou não? Então está na hora de mudar a vida dos seus irmãos. Os filhos de Billy diziam, porque tinha um comportamento muito ruim. Hoje as pessoas dizem que você pode se transformar num produto do meio, se você quiser. Você pode mesmo. Dizer eu sou assim porque eu ando no meio dessas pessoas. Eu gosto disso. Eu gosto dessas pessoas que traz justificativa para a sua derrota. Deixa eu te falar, você pode até justificar a sua derrota e ela vai continuar sendo derrota. Eu perdi porque... Mas perdeu. O importante é que você perdeu. O motivo que te levou a perder não é relevante. Você tem que trocar essa palavra derrota para vitória. E se pegar o motivo que te fez vencer e não perder. É assim. O José chega, os irmãos, tudo com comportamento ruim. E ele? Comportamento bom. No meio de quem tem comportamento? Só que isso incomoda os outros, gente. Quando você faz a coisa certa no meio de quem faz a errada. Você vai para o colégio, suas amiguinhas, tudo lá namorando, se pegando. Porque hoje está tudo bagunçado. É ou não é? Hoje estão beijando a 3. Tu já viu 3 pessoas se beijando? Eu vi esses dias. Sobrava a boca. Eu falei, gente. E jovem, porque velho beijando a 3 deve ser o inferno potencializado. Não é verdade? Eu olhei e falei, gente, cadê a outra pessoa? Não, gente, o troço está tão bagunçado que hoje você vai expulsar um demônio e sai a pessoa. Hoje você fala, sai demônio. A pessoa sai, o demônio fica aliviado. Gente. Ainda bem que eu vim nesse culto. Não, as coisas estão bestializadas. O negócio está bagunçado demais. Os irmãos de José não gostam dele, porque a presença dele traz uma necessidade de isso. Por isso que as pessoas às vezes te perseguem. E você fala assim, não faço nada, pastor. Fico na minha. Pois é, mas você anda com Deus. Fica quietinho. Tem uma postura. Controla seus hormônios. Porque você é crente igual. Mas hormônio não aceita Jesus. Às vezes você está lá no banheiro, vai tomar banho. A água cai. Sim. Você olha para sua mão, ela te fala, te amo. E lá no banheiro você tem que dizer, Espírito Santo, ore por mim.
Isso é sinônimo de saúde. Física e espiritual. Glória a Deus. Ué, gente. É assim que funciona. Eu gosto de José porque ele mantém a sua postura. Apesar de um ambiente caótico, um ambiente corrompido, ele vive uma vida que faz com que seus irmãos tenham uma necessidade mas eles não estão a fim de mudar. E se eles não estão a fim de mudar, quem é que tem que mudar? José. Então eles vão tirar José do meio deles. Eles vão banir José, porque José é a informação que machuca-os e que diz a eles: vocês precisam de mudanças. Por isso que eles vão vender o José. E presta atenção, por que eles vão vender José também? José já mudou a vida da sua? Mudou a vida de seu? Trouxe desconforto para a mudança de seus? Então está na hora de ir embora, para a próxima fase da vida. Tem mais lugares para José mudar. E agora seus irmãos vão vender por uma caravana de ismaelita. Primeiro joga José numa cisterna e fica do lado de fora conversando. Vão matar ele? Não, mata não. Mata, não mata, mata, não mata. Imagine o José, um jovem, dentro da cisterna, falando: morri, não morri, morri, não morri. Porque na cabeça de seus irmãos, liderados por Judá, queriam matar o José. Só que a vida de José não está nas mãos de seus irmãos. A vida de José está nas mãos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. José era o filho querido do Jacó. Ganhava presentinho, túnica, tudinho, tênisinho, iPhone, tudo. Você acha que ele estava a fim de sair de lá? Sim ou não? Mas Deus falou: vai ter que sair, porque eu estou afim. E os irmãos vão vendê-lo. Olha só, gente. Aquelas pessoas que deveriam te proteger, te vendendo, é para machucar você, não é? Você fica assim: nossa, nem vale a pena viver com Deus. Vender o Zé, coitado. Eu imagino o Zé falando para os irmãos: pô, não vende não. Pô, não vende não. Poxa, vendeu, né? Pô, vendeu. Pensa ele indo para o Egito assim, ó. Ô, gente, compra eu aí de novo. Pô, vendeu. Vamos para o Egito. Ele estava a fim de ir para o Egito? Ele estava a fim de ir? Mas ele foi? Mas ele estava a fim? Mas ele foi? Mas ele estava a fim? Mas ele foi? Pois é, às vezes a vida vai te levar para lugar que você não quer ir. Mas quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. E pior, tem gente que quando faz isso com ele, ele vira feiticeiro. Crente. Também fizeram isso comigo. Mas Deus está vendo. As pragas do Egito vão tudo para a casa deles. Você faz voodoo? Faz bonequinho. Eu gosto do José porque o José vai para o Egito. Ele estava a fim de ir? Não estava. Você acha que eu gosto de pregar do jeito que eu prego? Esse dia eu fui tentar ver um vídeo meu. Não aguentei. Falei: não, esse não sou eu. Não é confortável para mim. Eu queria pregar igual esses caras pregam. Bonito assim, com eloquência. Falando umas palavras que eu nem sei o que é, mas... Esse dia eu fui, o cara, ele ministrou uma palavra tão profunda, que não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. O cara falou assim, um palavreado assim, um Deus inefável,
que nós estávamos nos conclaves. Falei, gente, isso aqui deve ser uma eleição do Papa, sei lá, qualquer coisa parecida. Eu não sei falar, eu sei falar desse jeito meu sim, caipira, do meu jeito. Por quê? Porque eu vim para fazer isso, gente. Vou fazer o quê? Esse dia o cara postou na internet que eu sou o anticristo. Postou, o cara falou lá, o senhor pregando assim deve ser o anticristo. Aí eu vi aquilo e fiquei pensando se eu era. Aí pensei assim, falei, não sou anticristo não. Aí como estava lá o comentário, eu vi o endereço dele, né? Falei assim, ô querido, eu sou anticristo não. Pelo menos eu acho que não sou não. Mas se eu for, eu escrevi, mas se eu for o anticristo, provavelmente você deve ser a besta. Aí ele não falou mais nada. Meu irmão, ninguém vai atrapalhar a missão que Deus tem para você, amém? Se eles entendem ou não, isso não é problema seu. Vá para o Egito, rapaz. Vai mudar a história das pessoas. Lá vai o Zé para o Egito, para a gente adiantar. Chegou lá no Egito, venderam ele para a casa do Poti. Por quê? Porque a casa do Potifar tinha que mudar. E se a casa do Potifar tinha que mudar, quem é que tinha que ir para lá? O Zé. Porque o Zé é o Zé das... Isso, ele chega na casa do Potifar, as coisas começam a organizar. Potifar olhou e falou assim, esse Zé é maneiro. Deixa tudo na mão dele, o Zé paga as contas do cartão, administra as redes sociais do Potifar, faz tudo do Potifar, mudou tudo. A casa do Potifar? A casa do Potifar mudou? Ele já mudou a vida da sua? Mudou a vida de seu? Trouxe desconforto e mudanças para a vida de seus? E mudou a casa de? Então está na hora de fazer o quê? Sair de lá. Só que ele é o funcionário padrão. Potifar não vai mandá-lo embora. Então Deus falou, vou tirar ele de lá. Aí a mulher do Potifar gostou do Zé. Uma maluca maneira, rapaz. Pensa naquela mulher gostosa assim, olhando para o Zé e falando, Zé, você já toma conta de tudo mesmo, maluco. E o Zé falando, não, maluca, não. Caraca, que maluca maneira é essa? Que vontade de pegar ela, rapaz. E a mulher do Potifar falando, vem Zé, vem. E o Zé, não posso pegar você não, filho. Não. A mulher não aguentou, agarrou o Zé, a maluca. Falou, vem Zé. E o Zé empurrou ela e falou, não. Eu gosto do Zé porque ele fala não com cara de não. Porque ele tem missão. Quem aqui tem uma missão nessa vida? Então você tem que falar não para as coisas que podem te impedir. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, ó, ele fala até não. Não! Ah, não. Ó, só um pouquinho. É sim. O Zé falou, não pego. A maluca agarrou ele empurrou, ela ficou segurando a capa dele, gritando, tarado, maníaco, do Egito, estuprador. Aí quem é que chegou? Isso, o Potifar. Aí o Potifar chegou e falou, o que está acontecendo? E ela falou, o Zé tentou me agarrar. Poxa, gente. O Zé foi para onde? Para onde? Porque a prisão estava precisando de... Já pegaram. Isso. O Zé chegou, fez uma tatuagem de caveira.
e botou logo assim, Comando Vermelho do Egito. Revoltado? Foi isso? O texto diz que na prisão, Deus era com, porque ele tinha que estar lá. O ambiente da prisão começa a mudar, gente, porque o Zé chegou. Onde você passa as coisas mudam, muda ou não muda? Muda ou não muda? Eu agora estou mudando o local onde eu estou. Deus me deu condições, eu botei uma igreja diferente lá no Xerém. E nós estamos botando para quebrar. Uma igreja preta. Toda preta. Aí uma irmã falou assim, mas preta é do diabo. Eu falei, eu vou pintar de vermelha da pombagira. De branco é do espiritismo. Eu falei, então a gente pinta de que cor? Tem que ser a igreja invisível. Porque deram as cores, tudo para o Satanás. Não sei quem deu a cor para ele. O diabo não tem nada. A gente é tão religioso que há um tempo atrás eu gostava de tomar uma bebida. Não era alcoólica não. Mas um dia eu estou passando, vi essa bebida num despacho. Numa oferenda assim. Aí eu falei, gente, essa bebida que eu gosto. No despacho, eu falei, isso é do Satanás, essa bebida. Nunca mais eu bebi. Aí não bebi mais não. Aí esse dia eu estava orando, conversando com o Espírito Santo, me veio à memória o episódio. E o Espírito Santo falou comigo assim, lembra quando você demonizou aquela bebida? Eu falei, lembro. Pois é, você parou de comer frango? Eu falei, não, frango não parei não. Você parou de comer farofa? Eu falei, não, gosto de uma farofinha, gente. E maçã também comi. E por que você demonizou? Porque hoje as pessoas, se você não prestar atenção, você nem pensa. Você pensa que os outros querem que você pense. Você quer ver? Se você for sacar 5 mil reais no banco e o ladrão te roubar, você vai contar para alguém, sabe o que a pessoa fala? Também. Vê se é para sacar 5 mil. Ou seja, quem é que está com a razão? O ladrão. É o pobre coitado do ladrão. Você vai caminhar 11 horas com seu celulazinho, o ladrão perdeu. Aí você fala, menino, estava caminhando 11 horas da noite, me roubaram. O que o pessoal fala? Também. 11 horas da noite caminhando é para o ladrão te roubar. Ou seja, o ladrão está com toda a razão. E errado somos nós. Eu estou lutando contra isso, gente. Fazendo o povo pensar. Eu sei que pensar dói. Mas tem que pensar. Certo? O José está ali vivendo suas e agora mudou o ambiente. Já é um ambiente mais amigável, onde pessoas podem sonhar. Eu imagino José chegando na prisão falando assim, gente, não agarrei ela não. E os outros presos falando, Zé, aqui ninguém fez nada. Todo mundo aqui é inocente, Zé. Se Elias estivesse lá, iam perguntar para ele, tu matou os 450 profetas de Baal? Sou inocente. Aliás, eu achei o maior barato. Esse dia eu fui numa casa de recuperação, o cara estava fazendo uma enquete, aí perguntou assim, quem matou Abel? Aí um cara gritou lá de trás, Caim. Aí o outro gritou, aí maluco, aqui ninguém entrega ninguém não, irmão. X9 aqui não, maluco. Olha só. Você veio a este mundo para mudar a história por onde passa. Amém? Amém? A prisão já mudou? Sim ou não? Sim. Mas José tenta sair da prisão utilizando quem? O copeiro. Deu certo? Deu certo? Não. O copeiro esqueceu dele. O copeiro só lembrou dele quando Deus quis. Porque não é homem que vai tirar da situação que você está. Quem vai fazer com que o projeto se cumpra na sua vida é Deus. Não tente abreviar esse negócio não, meu filho. Viva o que Deus tem para você. As pessoas me veem hoje pregando aqui, eu dei aula 14 anos dentro de um galinheiro. Dentro de um galinheiro. Era a minha classe de jovem. 3 paredes de tela e uma de alvenaria.
E para o jovem não ficar olhando para o lado de fora, eu tinha que fazer humor nessa parede. E eles aprendiam. 14 anos. Ninguém viu, a não ser Deus. Hoje as pessoas olham e falam assim: nossa, pastor, seu ministério aconteceu rápido. 14 anos. Eu sei de uma coisa. A prisão mudou, está na hora de sair de lá. O faraó sonhou com as vacas magrelas, malucas, canibal, que comia vaca gorda, e com as espigas que comia outra. Não sei como é que espiga come outra. Como é que espiga come outra? Espiga não tem boca? Esse miserável fumou, foi um pedrão. Olha só. O faraó sonhou e ficou doido. Queria que alguém interpretasse o seu, porque o Egito precisava de, e quem é que tinha que estar lá? O Zé. O copeiro falou: ih, faraó, tem um cara aí que está preso acusado de tentativa de estupro. O Zé, cara maneiro. O faraó falou: manda chamar o Zé. Aí fizeram a barba do Zé, deram um banho, o Zé chegou. Qual é, faraó? O faraó falou: oi Zé, sou eu com a vaca magrela maluca que come a outra, e espiga que come a outra. Ouvi falar que você interpreta sonho. O José falou: eu não, mas um Deus que me trouxe para cá para uns caminhos muito esquisitos. Ele sabe de tudo. Vou conversar com ele. Eu imagino José orando, gente. Senhor, o que esse maluco sonhou aí? Espiga que come a outra. Esse cara deve ser parente do Aldino. Ana. E Deus falou: Zé, é isso, vaquinha gordinha, espiga cheinha. Isso, vaquinha magrelinha, espiga. O Zé foi lá e falou: aí, falou, vaca magrela, espiga. Se você não sabe, vai ler. Eu não sou obrigado a falar tudo, que o tempo é curto, ok? Presta atenção. Aí ele falou: então você arruma um homem, para tomar conta disso tudo, arruma um homem. O faraó falou: é tu, Zé. O Zé falou: é eu mesmo nessa parada. O Zé agora é governador porque o Egito precisava para enfrentar a crise. José viaja todas as terras do Egito, imprimindo um novo sistema de plantio, armazenamento, colheita e consumo. Mudou o Egito. Mas eu gosto, porque José poderia, assim que virou governador, ir na casa de quem? Do Potifar. Chama o Potifar aí. Fala com ele, que é o governador que está aqui. Você está conseguindo falar, irmão? Está difícil, né? Tem paciência com ele. Isso aqui é gente boa, está fazendo a missão dele. Amém? Mudando a história de pessoas. É isso aí. Que o Espírito Santo te ilumine, filho. Que ele está falando e o pessoal está rindo. Olha só. Eu imagino o José chegando na casa do Potifar. Podia fazer isso. Chama aí o Potifar e a mulher dele. Fala aí, maluca, que eu te agarrei. Fala aí que eu te agarrei. Te agarrei nada, rapaz. Não peguei você porque não quis. Estava aí todo serelepe a fim de mim. E você cala a boca, chifruto. Não, na verdade. Ele podia fazer isso? Sim ou não? Só que quem quer viver a história com Deus não tem tempo para mediocridade, de vingança, de besteirinha, de ir atrás do que te fizeram. Meu irmão, chegou o seu tempo de viver o que Deus tem para você. Amém? E agora? Agora o Egito muda. Bom, ele mudou a vida de seu, tentou mudar a vida de seus, mudou a casa mudou mas tem uma classe dessas aí que não ficou muito bem. Qual foi? Então está na hora deles virem para o Egito. Aí os irmãozinhos do Zé vêm fazer comprinha no Egito, com a sacolinha. Quem é que está em pé? Bonitão lá, com aquela indumentária.
Os irmãos dele vêm. Eu imagino eles vindo e o Zé em pé. Olhando os irmãos, encurvando. E o Zé lembrou do seu? Do seu? E deve ter falado. Galinha de casa não se corre atrás. Os irmãos vieram, dobraram. Eu gosto dessa passagem porque José ficou nervoso quando viu os irmãos. Por que vocês ficam olhando para lá? Eu estou aqui, alô? Gosto, gente. E José diz assim: o que vocês estão rindo? O mais engraçado de tudo é o povo que ri depois. Tem gente que ri, e a pessoa está processando. É um riso retardado. É brincadeira, estou brincando, viu? Ri à vontade, você só não pode perder a mensagem. Olha só. Eu sei que José mudou a história de seus pais, de seus irmãos, e por onde passou, a história não era mais a mesma, pois o José das mudanças passou por ali.
paz. Amém? Isso, você deve ter notado que no vídeo eu estou com menos cabelo. Eu gosto de falar porque aí todo mundo ri de uma vez só e acaba a graça, certo? Mas eu tive o privilégio de ter um encontro. Eu coloquei o título do ano de 2016 lá na igreja como o ano do crescimento. E aí, em tantas áreas da vida, no que Deus me deu a oportunidade de crescer e de ver as pessoas crescendo, eu encontrei uma das melhores profissionais no país, nessa área, em Goiânia. E ela me disse: pastor, eu vou ofertar um procedimento para o senhor, que vai agradar mais sua esposa do que o senhor. Eu falei: então tá bom, filho, é o ano do crescimento, que cresça todas as coisas. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mas, gente, presta atenção. Eu vou ter 3 momentos, na verdade, com vocês, 2 momentos ainda com o Congresso de Jovens, e amanhã pela manhã eu também vou estar falando aqui à igreja. A palavra de Deus, ela sempre deu muita ênfase ao poder da juventude, à influência dos jovens, o que eles podem fazer, o que fizeram. Nós temos na Bíblia diversos jovens ou exemplos de pessoas jovens fazendo a diferença. Nós temos um jovem fazendo diferença no Egito e na história de sua vida. Seu nome é? Isso. Temos um jovem fazendo história na Babilônia, certo? Quem era esse jovem? Vivemos e vemos um jovem fazer diferença no final de uma ministração de Jesus, onde ele era o único que tinha pães e peixes. Vemos uma menina fazer a diferença na Síria, na casa de Naamã. Vemos muitos jovens fazendo a diferença. Só que todos esses, ou toda essa turma, já não está mais conosco, já morreram. Eles não fazem mais nada, porque o tempo deles já passou. Agora chegou a minha vez. Agora chegou a sua vez, ok? E ela também vai passar como a deles passaram. Vai chegar uma hora que o vigor vai embora. Vai chegar uma hora que você já não vai ter mais forças e que a terra, certo, vai levar seu corpo. E a grande pergunta é: o que você fez quando teve a oportunidade de fazer a diferença? É isso que nós vamos ver hoje. Mas é a segunda vez que eu venho aqui e ministrar para jovens. Quem estava aqui quando eu preguei da outra vez? Levanta a mão. Isso. Eu preguei sobre o quê? Bom, você estava aqui. Eu preguei sobre o quê? Você não lembra? Então preciso melhorar. Porque se eu falei e você não lembra, eu não falei. Aliás, eu nem tive aqui. Porque se eu tive aqui, falei, e você não lembra o que eu falei, eu vim aqui e não falei nada. Eu não sei se você se lembra um pouquinho. Ninguém lembra nada? Levanta a mão alguém que lembra. Um pouquinho.
Ah, bem, ainda bem, nem tudo está perdido. Abra sua Bíblia, Gênesis 30. Gênesis 30, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: e ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha afronta. Chamou-lhe José, dizendo: acrescente-me o Senhor outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede a fim de que eu vá ao lugar e para a minha terra. Olhe para mim aqui, o pastor já orou, e eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero conversar sobre o José das mudanças. Você veio a esse mundo para mudar o ambiente onde você está. Na vida você decide se você é termômetro ou se você é termostato. Qual é a diferença de um termômetro para um termostato? O termômetro é um objeto que mede a temperatura ambiente. E o termostato determina a temperatura que o ambiente fica. Na vida você define isso. Ou você toma a forma do ambiente, ou o ambiente toma a forma que você traz consigo. Ok? Tem gente que vai para a faculdade e aí a faculdade molda você. Lá ninguém fala de Deus, você também não fala de Deus. Na aula de filosofia diz que Deus não existe, você fica quietinho. Por quê? Porque você não está afim de se envolver. Certo? A grande verdade é essa. O camaleão ficou azul ou fica azul? Vermelho, eu estou vermelho. Ele toma, esses dias, eu tomo café quando estou em casa, numa lanchonete, pertinho da minha casa, um local muito requintado, fino, lá em Xerém. Ele serve assim um cafezinho num copinho de geleia, e um pão na chapa, que a chapa não limpa direito. Então, quando põe o pão, fica aquela silhueta. Parece que Zé empurrou ela e falou: não. Eu gosto do Zé porque ele fala não com cara de não. Porque ele tem missão. Quem aqui tem uma missão nessa vida? Então, você tem que falar não para as coisas que podem te impedir. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, ó, ele fala até não. Não! Não. 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 Ah, não. Não. Ó, só um pouquinho. É sim. O Zé falou: não pego. A maluca agarrou ele empurrou, ela ficou segurando a capa dele, gritando: tarado, maníaco do Egito, estuprador. Aí quem é que chegou? Isso, o Boitifá. Aí o Boitifá chegou e falou: o que está acontecendo? E ela falou: o Zé tentou me agarrar. Poxa, gente. O Zé foi para onde? Para onde? Porque a prisão estava precisando de... Já pegaram. Isso. O Zé chegou, fez uma tatuagem de caveira. E botou logo assim: comando vermelho do Egito. Revoltado! Foi isso? O texto diz que na prisão, Deus era com
porque ele tinha que estar lá. O ambiente da prisão começa a mudar, gente, porque o Zé chegou. Onde você passa, as coisas mudam. Muda ou não muda? Muda ou não muda? Eu agora estou mudando o local onde eu estou. Deus me deu condições, eu botei uma igreja diferente lá no Xerém. E nós estamos botando para quebrar. Uma igreja preta. É, toda preta. É. Aí uma irmã falou assim, mas preta é do diabo. Eu falei, eu vou pintar de vermelha da pombagira. De branco é do espiritismo. Falei, então a gente pinta de que cor? Tem que ser a igreja invisível. Porque deram as cores tudo pro Satanás. Não sei quem deu a cor para ele. O diabo não tem nada. A gente é tão religioso que eu fazendo uma enquete, aí perguntou assim, quem matou Abel? Aí um cara gritou lá de trás, Caim. Aí o outro gritou, aí maluco, aqui ninguém entrega ninguém não, irmão. X9 aqui não, maluco. Olha só. Você veio a este mundo para mudar a história por onde passa. Amém? A prisão já mudou? Sim ou não? Sim, mas José tenta sair da prisão utilizando quem? O copeiro. Deu certo? Deu certo? Não. O copeiro esqueceu dele. O copeiro só lembrou dele quando Deus quis. Porque não é homem que vai tirar da situação que você está. Quem vai fazer com que o projeto se cumpra na sua vida é Deus. Não tente abreviar esse negócio não, meu filho. Viva o que Deus tem para você. As pessoas me veem hoje pregando aqui, eu dei aula há 14 anos dentro de um galinheiro. Dentro de um galinheiro. Era a minha classe de jovem. 3 paredes de tela e uma de alvenaria. E para o jovem não ficar olhando para o lado de fora, eu tinha que fazer humor nessa parede. E eles aprendiam. 14 anos. Ninguém viu, a não ser Deus. Hoje as pessoas olham e falam assim, nossa pastor, seu ministério aconteceu rápido. 14 anos. Eu sei de uma coisa. A prisão mudou, está na hora de sair de lá. O faraó sonhou com as vacas magrelas, maluca, canibal, que comia vaca gorda, e com as espigas que comia outra. Não sei como é que espiga come outra. Como é que espiga come outra? Espiga não tem boca? Esse miserável fumou, foi um pedrão. Olha só, o faraó sonhou e ficou doido. Queria que alguém interpretasse o seu, porque o Egito precisava de... E quem é que tinha que estar lá? O Zé. O copeiro falou, ih faraó, tem um cara aí que está preso acusado de tentativa de estupro. O Zé, cara maneiro. O faraó falou, manda chamar o Zé. Aí fizeram a barba do Zé, deram um banho, o Zé chegou. Qual é, faraó? O faraó falou, oi Zé, sou eu com a vaca magrela maluca que come a outra, e espiga que come a outra. Ouvi falar que você interpreta sonho? O José falou, eu não, mas um Deus que me trouxe para cá para uns caminhos muito esquisitos.
bagunçadas. O negócio está bagunçado demais. Os irmãos de José não gostam dele, porque a presença dele traz uma necessidade de isso. Por isso que as pessoas às vezes te perseguem. E você fala assim, não faço nada, pastor. Fico na minha. Pois é, mas você anda com Deus, fica quietinho, tem uma postura, controla seus hormônios. Porque você é crente igual, mas o hormônio não aceita Jesus. Às vezes você está lá no banheiro, vai tomar banho, a água cai. Sim. E lá no banheiro você tem que dizer, Espírito Santo. Não é ruim não. A Raquel devia ser maneirona, é ou não é verdade? E ela casa com Jacó, depois de alguns probleminhas, mas ela casou. E agora chegou a hora, casou com um homem que amava, que a valorizou, que trabalhou por ela. Eu imagino ela passando na rua, as outras mulheres tudo com inveja. Olha lá, aquela lá, ó. O marido dela trabalhou 14 anos. E trabalhou quantos por você? Não trabalhou nada não. Aliás, não trabalhou e nem trabalha. Porque tem mulher casando com um cara que não vai trabalhar, é ou não é? Você não está casando com um discípulo de Jesus, é do Batman. O homem morcego. Isso aí, mas deixa quieto, que isso aí é outra hora, quando eu vier falar de família. E desse super-herói maluco. Olha só. E vamos lá, vamos no Jacó. E o Jacó pega Raquel. E nada de Raquel da filha. Pegou Raquel. E nada de Raquel da filha. E pior, a irmã dela, um filho atrás do outro, a Lia. E pior que não ter filho é ver os outros ter. Isso machuca mais. Se você não tem, ninguém tem, não dói. É ou não é? Mas se o outro tem e você não tem, dá uma raiva, não dá? Ou será que é só em mim? E a irmã dela, pensa numa mulher para ter filho, a tal da Lia, ou Leia, sei lá. Ela tinha um olho para arquibancada e outro para geral, é ou não é verdade? Era meio bagunçadinha essa. Mas olha para mim. E nada. E naquela época, se uma mulher não tivesse filho, fosse estéril, a sociedade olhava para ela de forma preconceituosa. Uma mulher seca, estéril, não pode gerar filho. E coitadinha da Raquelzinha, o pessoal olhava para ela assim. Até que um dia ela não aguentou, falou com o marido dela, me dá filho, senão eu morro. O Jacó falou, isso eu estou tentando um tempão, não é verdade? Filho, eu sei fazer. O problema não sou eu, é você. E nesse momento, para tirar a vergonha de sua mãe, para mudar a história, porque quem muda a história de verdade andando com Deus, primeiro honra a sua casa. Raquel, contrariando as expectativas, fica grávida. De quem? De quem? E de quem? Do Zé. Está lá na barriga dela. Eu gosto disso, porque ele já chega no mundo, antes de nascer, tirando sua mãe da dor, da vergonha. O cara já chega no mundo mudando a história da mãe dele. Já lá dentro, eu imagino Raquel andando na rua agora. Tem bem um bebê aqui dentro aqui. E se eu não abrir o olho, vou até servir de exemplo. Deixa eu murchar a barriga aqui.
Mas pensa a Raquel falando, aqui ó, gravidei, não sou mais seca. É, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu pai casou 8 vezes, me deram para 5 famílias diferentes, tentaram abusar de mim sexualmente, eu já sofri tanto nessa vida que não era para eu estar aqui com o microfone, era para eu estar aqui com a metralhadora, matando vocês. Porque a vida é difícil, é ou não é? É ou não é? É, a vida é dura para quem é mole. Ah, pastor, por que aconteceu isso com o senhor? Eu não sei. E nem estou afim mais de saber mais não, até porque já acabou, mudou tudo. Deus transformou o mal em bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, Deus te trouxe a esse mundo para mudar a vida das pessoas, para mudar o ambiente. E o José já trouxe honra para a sua mãe. Mudou a vida da sua mãe. Agora a sua mãe não é mais chamada de uma mulher seca, estéril. Bom, já mudou a vida da mãe, vamos ver o que vai acontecer com o pai. Quando Raquel deu a luz a José, de saúde, física e espiritual. Glória a Deus. Ué, gente, é assim que funciona. Eu gosto de José porque ele mantém a sua postura. Apesar de um ambiente caótico, um ambiente corrompido, ele vive uma vida que faz com que seus irmãos tenham uma necessidade mas eles não estão a fim de mudar. E se eles não estão a fim de mudar, quem é que tem que mudar? José. Então eles vão tirar José do meio deles. Eles vão banir José, porque José é a informação que machuca-os e que diz a eles: vocês precisam de mudanças. Por isso que eles vão vender o José. E presta atenção, por que eles vão vender José também? José já mudou a vida da sua? Mudou a vida de seu? Trouxe desconforto para a mudança de seus? Então está na hora de ir embora, para a próxima fase da vida. Tem mais lugares para José mudar. E agora seus irmãos vão vendê-lo por uma caravana de ismaelita. Primeiro joga José numa cisterna e fica do lado de fora conversando. Vão matar ele? Não, mata não. Mata, não mata, mata, não mata. Imagine o José, um jovem, dentro da cisterna, falando: morri, não morri, morri, não morri. Porque na cabeça de seus irmãos, liderados por Judá, queriam matar o José. Só que a vida de José não está nas mãos de seus irmãos. A vida de José está nas mãos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. José era o filho querido do Jacó. Ganhava presentinho, túnica, tudo em tênis, iPhone, tudo. Você acha que ele estava a fim de sair de lá? Sim ou não? Mas Deus falou: vai ter que sair, porque eu estou a fim. E os irmãos vão vendê-lo. Olha só, gente. Aquelas pessoas que deveriam te proteger, te vendendo, é para machucar você, não é? Você fica assim: nossa, nem vale a pena viver com Deus. Venderam o Zé, coitado. Eu imagino o Zé falando para os irmãos: pô, não vende não. Pô, não vende não. Poxa, vendeu, né? Pô, vendeu. Pensa ele indo para o Egito assim, ó. Ô, gente, compre aí de novo. Pô, vendeu. Vamos para o Egito. Ele estava a fim de ir para o Egito? Ele estava a fim de ir? Mas ele foi? Mas ele estava a fim? Mas ele foi? Mas ele estava a fim? Mas ele foi? Pois é, às vezes a vida vai te levar para lugar que você não quer ir.
Mas quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. E pior, tem gente que quando faz isso com ele, ele vira feiticeiro. Crente. Também fizeram isso comigo. Mas Deus está vendo. As pragas do Egito vão tudo para a casa deles. Você faz voodoo? Faz bonequinho. Eu gosto do José porque o José vai para o Egito. Ele estava a fim de ir? Não estava. Você acha que eu gosto de pregar do jeito que eu prego? Esse dia eu fui tentar ver um vídeo meu. Não aguentei. Falei, não, esse não sou eu. Não é confortável para mim. Eu queria pregar igual esses caras pregam. Bonito assim, com eloquência. Falando umas palavras que eu nem sei o que é, mas... Esse dia eu fui, o cara, ele ministrou uma palavra tão profunda, que não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. O cara falou assim, um palavreado assim, um Deus inefável, que nós estávamos nos conclaves. Falei, gente, isso aqui deve ser uma eleição do Papa, sei lá, qualquer coisa parecida. Eu não sei falar, eu sei falar desse jeito meu sim, caipira, do meu jeito. Por quê? Porque eu vim para fazer isso, gente. Vou fazer o quê? Esse dia o cara postou na internet que eu sou o anticristo. Postou, o cara falou lá, o senhor pregando assim deve ser o anticristo. Aí eu vi aquilo e fiquei pensando se eu era. Aí pensei assim, falei, não sou anticristo não. Aí como estava lá o comentário, eu vi o endereço dele, né? Falei assim, ô querido, eu sou anticristo não. Pelo menos eu acho que não sou não. Mas se eu for, eu escrevi, mas se eu for o anticristo, provavelmente você deve ser a besta. Aí ele não falou mais nada. Meu irmão, ninguém vai atrapalhar a missão que Deus tem para você, amém? Se eles entendem ou não, isso não é problema seu. Vá para o Egito, rapaz. Vai mudar a história das pessoas. Lá vai o Zé para o Egito, para a gente adiantar. Chegou lá no Egito, venderam ele para a casa do Poti. Por quê? Porque a casa do Potifar tinha que mudar. E se a casa do Potifar tinha que mudar, quem é que tinha que ir para lá? O Zé. Porque o Zé é o Zé das... Isso, ele chega na casa do Potifar, as coisas começam a organizar. Potifar olhou e falou assim, esse Zé é maneiro. Deixa tudo na mão dele, o Zé paga as contas do cartão, administra as redes sociais do Potifar, faz tudo do Potifar, mudou tudo. A casa do Potifar? A casa do Potifar mudou? Ele já mudou a vida da sua? Mudou a vida de seu? Trouxe desconforto e mudanças para a vida de seus? E mudou a casa de? Então está na hora de fazer o quê? Sair de lá. Só que ele é o funcionário padrão. Potifar não vai mandá-lo embora. Então Deus falou, vou tirar ele de lá. Aí a mulher do Potifar gostou do Zé. Uma maluca maneira, rapaz. Pensa naquela mulher gostosa assim, olhando para o Zé e falando, Zé, você já toma conta de tudo mesmo, maluco. E o Zé falando, não, maluca, não. Caraca, que maluca maneira é essa? Que vontade de pegar ela, rapaz. E a mulher do Potifar falando, vem Zé, vem. E o Zé, não posso pegar você não, filho. Não. A mulher não aguentou, agarrou o Zé, a maluca. Falou, vem Zé.
Tem um monte de vídeo que a gente já fez, talvez a sua dúvida e a sua pergunta já está respondida aqui, então você pode também assinar o nosso canal do YouTube para você sempre receber as atualizações dos novos programas.